Saúdo a igreja do nosso Deus, com a graça e a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos ler o livro de Romanos, capítulo 5, dos versículos de 1 a 5. Romanos 5, de 1 a 5. Eu convido a igreja para que façamos esta leitura de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar a nosso Deus. Santo Deus, nosso amado Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Pai, para cultuar, para adorar, para louvar o Teu santo nome. Nós Te agradecemos porque mesmo na nossa imperfeição, o Senhor ouve, o Senhor aceita, Pai, o nosso culto, a nossa adoração, não pelos nossos méritos, Senhor, mas pelos méritos de Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Eu convido a igreja para que, ainda em pé, cantemos o hino de número 18.
salário do pecado é a morte. Preparando-nos para o momento da oração silenciosa, momento de confissão de pecados, peço a atenção dos irmãos e das irmãs para a leitura que passo a fazer na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 20 a 23. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora os envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Baseados nessa verdade, irmãos e irmãs, oremos ao Senhor. Vamos todos e todas ler Romanos 8, 26 a 30, o 8º capítulo ainda na Epístola aos Romanos, agora de 26 a 30. Vamos nos colocar em pé, preparando-nos para ouvir e ler a promessa maravilhosa desta graça, que também foi lida ali em Romanos 6, mas agora fala da intercessão do Espírito. Enquanto nós lemos, o conjunto já se colocará à frente para os louvores que renderemos ao Senhor Deus. Leamos o texto da palavra de Deus. Também o Espírito, todos juntos, irmãos e irmãs. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Louvado seja o Senhor nosso Deus, porque nos predestinou, chamou, justificou e glorificou para a honra e glória do seu nome. Louvemos o nome do glorioso Deus, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Boa noite, irmãos e irmãs, nós vamos cantar esse cântico 2 vezes. Na segunda vez, a gente pede para os irmãos se cumprimentarem, desejando aos que estão do seu lado graça e paz. Ouvimos a vida do
Minha
Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de também trazer nossos dízimos e ofertas como louvor ao Senhor. Convido o diácono Francisco Júnior para que nos conduza a Deus nessa oração, que está nos visitando aqui. Oremos. Pai, nós queremos agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede de vida e de saúde, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui reunidos na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu nome, Pai. Recebe, ó Pai, esse culto a Ti somente, Pai. E te agradecemos nesse momento pela oportunidade que o Senhor nos dá de trazermos até a Tua casa os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai. Devolver apenas uma parte de tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes somos falhos, temos caído em tentação, ó Pai. Nos ajude e nos dê força para combater o mal, ó Pai. Fique conosco nesse culto, ó Pai. Esteja ao lado do pastor que vai trazer a mensagem, que vai colocar a palavra correta em nosso favor, ó Pai. E que possamos sair, ó Pai, diferente do que entramos, ó Pai, glorificados por Ti, ó Pai. Tudo isso te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como já nos cumprimentamos durante aquele cântico, os irmãos e as irmãs podem se sentar. Hoje completa aniversário de casamento, casal muito querido nosso, o Silas e a Marta. Convidados a vir à frente, foi cuidar da minha querida Mariana, né? Daqui a pouquinho então a gente chama vocês, tá bom? Então, ótimo. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui. Isso vai ser importante hoje, viu? Outras coisas pra cá. Chegou. Será que a Mariana já está assim, já de timidez? Vem cá. O Silas e a Marta completam. É hoje mesmo, Silas? Hoje? Legal. Bom. 12 anos de casados. Olha, naquela lista de bodas, uma lista diz que é bodas de ônix, e uma outra diz que é de linho. É que você define, tá bom? Então vocês entendem. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs. Fechamos nossos olhos e oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, como é bom viver em família da fé. E as bênçãos, ó Deus, que recebemos do Senhor aqui, redundam, ó Deus, em bênção para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a graça de hoje celebrar 12 anos de vida conjugal entre o Silas e a Marta. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem conduzido esse casal na graça, na misericórdia do Senhor e abençoado grandemente esse casamento. Sobretudo, Deus, pedimos ao Senhor que conceda a eles saúde, discernimento, sabedoria na educação de sua filhinha, na condução do casamento, para que eles vivam vida feliz e agradável na tua presença. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Silas, você ama Marta Rosângela? Sim. Marta, você ama o Silas? Sim. Mariana, eu amo você, viu? Deus abençoe, pode ser. Convido as crianças para que venham aqui à frente. As crianças até 11 anos hoje, olha que legal. As crianças da UCP, venham aqui, ó. Vem aqui, que hoje tem 11 anos. Quem é da UCP pode vir hoje aqui. Pera um pouquinho, viu, Silvia? Até 12. A Rafinha falou que até 12, mas eu acho que a gente abre algumas exceções, beleza? Tem umas meninas aqui, olha o tamanho dessas daqui, ó. Oi? Até as crianças da UCP, quem é da UCP pode vir. Combinado? Fala. Hoje é seu aniversário? Na semana. Que dia da semana? Sábado. Beleza. O meu foi em fevereiro. Vamos lá, crianças. Aí, tá vendo? Vamos lá, crianças. Porque hoje tem. Olha quanta gente. Hoje tem. Ele é palhaço, malabarista, mágico, é o que vocês quiserem. Mas o que é legal é que ele vem ali, ó, que legal como ele vem, ó.
direto de Governador Valadares. Pode vir, filho. Abre espaço, senão ele vai atropelar vocês. Vem pra cá. Ai, Jesus, cuidado, porque não tem freio a bicicleta dele. Olha lá. Ó, vem pra cá, aqui, meninos. Cuidado aqui, ele vai passar pra cá. Ele vai aqui. Ó, que legal. Muito bom. Aí. Muito bem. Hoje, o Ed Malabares de Valadares vai acompanhar as crianças. Muito bem. Nós vamos orar. Aqui, vem cá, todo mundo junto até agora, vai lá. Segura aí. A Mônica vai orar hoje, hein? Não, Mônica. Olha só. Quer que eu chamo? Quer? Então a Laura vai orar. Crianças, vamos ficar em silêncio agora? O Ed está quietinho também. Ed, vamos orar? Vamos orar. Obrigado, Papai do Céu, por todas essas crianças que estão aqui junto conosco e a gente vai curtir, isso é muito legal. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu ver. Vamos lá, criança. Agora a música, Silvia. Sem música. Graça e paz, irmãs e irmãos. Para quem não sabe, o Wesley está conosco durante toda a semana. Todo sábado passado ficou aqui na semana e está, então, vai embora amanhã, retornando para Campina Grande, ou João Pessoa, né? João Pessoa, né? Paraíba, ele mora, né? Tudo bem, Campina Grande. E faz hoje um trabalho de evangelismo, divulga missões urbanas com essa comunicação alegre que ele tem de comunicar o Evangelho. Abramos, irmãs e irmãos, as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos, no seu capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, 16 e 17. Os nossos irmãos que nos acompanham também pela internet em casa, lembramos mais uma vez da Natasha Bankoff, o Anderson e a Patrícia, que estão lá em Greensboro, Carolina do Norte, Estados Unidos, também acompanham nosso culto. Vários irmãos que têm acompanhado o nosso culto aos domingos. A nossa saudação, nosso abraço, o abraço da igreja a vocês. Por favor, também em casa, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, 16 a 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos edifique nesta noite. Amém.
Oremos, irmãos e irmãos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua presença em nosso meio, em nossas vidas, no nosso coração, no culto que prestamos a Ti. Louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra que foi lida e está aberta diante do Teu povo. Queremos pedir agora, Pai, em nome de Jesus, que as palavras dos nossos lábios, Senhor, venham ser palavras agradáveis em Tua presença, servindo tão somente, Senhor, para edificação, orientação, exortação e conforto das nossas vidas nesta noite. Permita, Senhor, que seja assim. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, nós conhecemos o registro dos evangelhos e informam que o Senhor Jesus, conversando com um de seus apóstolos, o apóstolo Pedro, já advertia Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro informa que não, fala que não, jamais aconteceria isso. E quando aconteceu ali a prisão do Senhor Jesus Cristo, quando a coisa aperta e quando Pedro é indagado se ele também fazia parte do grupo do Galileu, ele negou com veemência que conhecer ali o Senhor Jesus Cristo. O texto diz que o Senhor Jesus é preso e depois encontra-se com Pedro. E um dos evangelistas narra que o Senhor Jesus Cristo fitou, olhou para Pedro. E Pedro, quando viu aquele olhar, começou a chorar amargamente. Eu creio que é um choro de arrependimento. Eu creio que era também um choro de vergonha de si mesmo, porque ele negou 3 vezes o Senhor, embora ele tinha avisado antes que isto iria acontecer, e ele dizia que não iria acontecer. Você já se sentiu envergonhado em alguma ocasião? Alguma coisa que aconteceu, ou que você falou, ou alguma situação em que você se viu tomado por um sentimento de vergonha por alguma situação? Eu creio que Pedro chorou também de vergonha de si mesmo, porque ele tinha fracassado num momento tão crucial da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos, irmãs e irmãos, faz parte da carta que Paulo escreveu à igreja da cidade de Roma. Nós não sabemos como essa igreja foi formada, mas Paulo se dirige a ela falando que ele tinha intenção de ir até Roma, de conhecer a igreja, de repartir com os irmãos algum dom espiritual, de falar do Evangelho também na capital do mundo, na capital do império, então, na cidade de Roma. A intenção dele era chegar até Roma e falar também do Evangelho. E quando ele fala isso, quando ele escreve isso, ele faz esse pequeno registro citando Abacuque, para dizer: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e depois o grego. De fato, irmãs e irmãos, se tem alguém que não se envergonhou do Evangelho, esse alguém foi o apóstolo Paulo. Eu queria falar à igreja rapidamente nesta noite sobre isso. Não me envergonho
do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Algumas razões que Paulo descreve aqui porque nós também não devemos ter vergonha do Evangelho. Primeiramente, irmãs e irmãos, não me envergonho do Evangelho por causa de sua origem. É o Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 1, versículo 1, quando Paulo se apresenta à igreja, ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de quem? De Deus. Irmãs e irmãos, nós também não devemos nos envergonhar do Evangelho por causa da origem do Evangelho. Não é um evangelho qualquer, é o evangelho que procede do próprio Deus, é o evangelho de Jesus Cristo. Não é evangelho segundo o Espiritismo, não é evangelho segundo Allan Kardec, não é evangelho segundo o Bispo Macedo, o Papa Francisco, mas evangelho que vem do próprio Deus, tem a origem no próprio Jesus Cristo. Ele vai dizer isso: não me envergonhe do evangelho. Porque, por causa de sua origem. Qual é a origem do Evangelho? Não é produto de uma fábula, de uma lenda, mas tem a origem no próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pode ser, irmãs e irmãos, que em algum momento da nossa história tenhamos vergonha de carregar uma Bíblia. Pode ser que em algum momento da nossa história tenhamos vergonha de assumir a nossa fé. O apóstolo Paulo vai dizer: não me envergonhe. Eu não tenho vergonha do Evangelho por causa de sua origem. Não é uma história da carochinha, não é uma história que alguém inventou, mas tem a origem no próprio Deus, na pessoa do próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é fábula, não é lenda, mas é uma boa notícia que tem a origem na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não me envergonho do Evangelho por causa da origem do Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho da igreja presbiteriana, da igreja metodista, da igreja católica, mas o Evangelho de Jesus Cristo. Este Evangelho eu não me envergonho também. Não me envergonho do Evangelho, irmãs e irmãos, em segundo lugar, por causa de sua operação. É o poder de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E a palavra que Paulo usa para poder aqui, em grego, é a palavra dinamis, de onde vem, por exemplo, a palavra portuguesa dinamite, poder. Diz Paulo: eu não tenho vergonha do Evangelho que eu vou anunciar aí em Roma, se Deus permitir, porque o Evangelho é o poder, é a dinamite de Deus que explode, que transforma, que liberta a alma humana. É o poder de Deus. Ontem, o jornal Folha de São Paulo trouxe aqui uma pequena entrevista com o jornalista Cid Moreira, que apresentou durante 27 anos, de 69 a 96, o Jornal Nacional na Rede Globo de televisão. E vocês sabem que Cid Moreira está hoje dedicando a gravar textos da Escritura. Uma belíssima voz. Ele gravou os Salmos, gravou o Novo Testamento e tem gravado agora o Velho Testamento em CDs. Perguntaram: o senhor é muito religioso? Ele respondeu: não era. Mas agora
agora eu sou. O que mudou? Perguntaram para ele. Milagre da Bíblia. Milagre da Bíblia. Você começa a ler a Bíblia, trabalhar com a Bíblia, e as coisas vão acontecendo. Irmãs e irmãos, o apóstolo Paulo tinha plena consciência que o Evangelho era poder de Deus. Não nos envergonhemos, irmãs e irmãos, do Evangelho por causa de sua operação, não somente por causa de sua origem em Jesus, mas também por causa de sua operação. É poder de Deus. Mexe com a alma humana, mexe com o interior do ser humano, fala ao coração do ser humano. Não é é livro, é literatura, é narrativa, mas é muito mais do que isso, irmãs e irmãos. É poder de Deus. O Evangelho é poder, é a dinamite de Deus que explode na alma humana, que transforma o ser humano. O próprio apóstolo Paulo é exemplo real disso. Alguém que perseguiu a igreja de Jesus Cristo, até o dia que ele encontra-se com o Evangelho e a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E este encontro vai modificar completamente a sua existência. E de Saulo, a perseguidor da igreja, vai ser Paulo, perseguido pelo império, perseguido pelos judeus, mas um Paulo transformado pelo poder de Deus que é o Evangelho. Não tenhamos, irmãs e irmãos, vergonha do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho por causa de sua origem em Jesus Cristo, por causa de sua operação. É o poder de Deus. Mas, irmãs e irmãos, em terceiro lugar, não me envergonho do Evangelho por causa de seu efeito. É o poder de Deus. Para quê? Para a salvação. O Evangelho, irmãs e irmãos, tem um efeito tremendo. É poder de Deus para salvação, para trazer perdão, para trazer transformação às nossas vidas. Não me envergonhe do Evangelho por causa do seu efeito. O que mudou, Cid Moreira? O que mudou? A Bíblia, o Evangelho, a leitura, o encontro com o Senhor Jesus Cristo, o encontro com o Evangelho, o encontro com o perdão de Deus, o encontro com o amor de Deus. Irmãs e irmãos, isso modifica a existência humana. Poderíamos falar aqui horas a fio, contando ou lançando mão de exemplos de vidas que foram transformadas, modificadas, salvas pelo poder do Evangelho. Não tenhamos vergonha do Evangelho por causa do seu efeito. O Evangelho tem um efeito na existência humana. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano pode ter contato com o Evangelho e continuar sendo, irmãs e irmãos, a mesma coisa, a mesma pessoa. Interessante isso. O Senhor Jesus Cristo é o único homem diante do qual todo ser humano se define ou a favor dele ou contra ele, mas não dá para ficar nem termo diante do Evangelho, diante da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É poder de Deus para a salvação. Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho tem a sua origem na pessoa de Jesus Cristo.
tem a sua operação no poder de Deus. É a dinamite de Deus que explode o coração humano. O Evangelho tem o seu efeito. É poder de Deus para salvação, para transformação, para perdão de vidas. E em quarto e último lugar, não me envergonho do Evangelho por causa de seu alcance. Por causa do seu alcance. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? Todo aquele que crê. Se expande, se alarga. O alcance do Evangelho, irmãs e irmãos, não está circunscrito a uma raça, a uma etnia, a uma nação, a uma língua, a um povo, mas é todo aquele que crê. Tem a ver com o Evangelho. O Evangelho pode atingir o aborígene da mais remota tribo australiana, ao indígena da mais remota tribo do Amazonas. O Evangelho pode atingir todo aquele que crê, independente da cor de sua pele, da sua raça, da sua etnia, da sua língua, da sua nação. O alcance do Evangelho é universal. Por isso o Senhor Jesus dizia: olha, agora vão, se espalhem pelo mundo, façam discípulos de quantas nações? Todas as nações. Irmãs e irmãos, não nos envergonhemos do Evangelho por causa também do seu alcance. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho da verdade é o cumprimento da promessa que o Senhor Deus fez a Abraão: Abraão, em ti, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra, todas elas. Todo aquele que crê pode ser abençoado e é filho de Abraão, não com um lastro de raça, de sangue, mas com o lastro da fé. Irmãs e irmãos, nós somos filhos de Abraão, porque o Evangelho nos alcançou. A promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu, o Evangelho se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãs e irmãos, nós temos, a igreja cristã tem um tesouro nas mãos. Maior tesouro, o Evangelho. Não nos envergonhemos, irmãs e irmãos, do Evangelho. Vamos repetir em alto e bom som aquilo que o apóstolo Paulo falou no primeiro século. Não me envergonho do Evangelho hoje, no século 21, nesses tempos pós-modernos de modernidade líquida. Não me envergonho, porque o Evangelho foi e continua sendo e continuará sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vem de Deus na sua origem, opera com poder em nossos corações, tem o seu efeito, traz salvação e é capaz de atingir todo ser humano. É para todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho tem a ver com a humanidade, tem a ver com todo homem, toda mulher. Não existe um homem na face da terra que não precise ter conhecimento, contato com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não existe. Pode ser o mais douto dos homens, o mais sábio dos cientistas, precisa ter conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Pode ser também o mais ignorante, o mais inculto dos homens, precisa ter contato com o Evangelho. Irmãs e irmãos, este é o nosso maior tesouro, o Evangelho, que é a própria pessoa do Senhor
Jesus Cristo. Não vamos ter vergonha de assumir a nossa fé perante as pessoas. Vamos mais dizer como Paulo, não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar em pé para entoarmos o último hino do nosso hino congregacional, nosso culto, fazendo deste hino a nossa oração cantada. Hino 400. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós louvamos o Teu nome nesse culto que prestamos a Ti, ó Deus. Reconhecendo, Pai, o valor da Tua palavra, que é sempre viva, ó Deus, e sempre tem falado ao nosso coração. Senhor, dá-nos a graça de, assim como Teu servo no passado, não termos vergonha, Pai querido, do Evangelho que o Senhor nos outorgou. Dá-nos a consciência, Senhor, da origem deste Evangelho. Dá-nos a consciência, Pai, de que ele de fato é poder do Senhor para a transformação de vidas. E dá-nos, Senhor, coragem dia a dia para testemunhar isso entre as pessoas do nosso relacionamento. Abençoa, Senhor, o Teu povo nesta nova semana que estamos iniciando. Cada irmã, cada irmão, cada família, todos nós, Pai, sejamos alvos da Tua graça, da Tua bondade e da Tua assistência, Pai, sobre as nossas vidas. Em especial, Senhor, nós oramos por aquelas pessoas que estão com os nomes listados em nosso boletim, pessoas que estão enfermas, acamadas, lutando, ó Deus, para recuperar saúde. Que o Senhor possa abençoá-las, ó Deus, transformando completamente a situação de cada uma delas. Abençoa, Senhor, durante a semana, as nossas reuniões, os grupos familiares, as nossas atividades, que em todas elas, Pai, tenhamos a Tua assistência
e a tua orientação sobre as nossas vidas. Ó Deus querido, esta é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja ao teu lado, como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te completamente pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com o seu amor. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com todos nós e com todo o povo de Deus que está na terra, hoje, aqui, agora e para sempre. Amém, Senhor.